Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. O sindicalismo sempre teve um peso decisivo na história do país. Um exemplo foi a luta contra a ditadura militar. Os sindicatos foram um dos principais motores na redemocratização do país. E agora, nesse terreno pantanoso, movediço da crise política, as centrais sindicais têm posições opostas, pró e contra o governo Dilma. Cena política debate a crise e o sindicalismo, com presença do presidente da Força Sindical, Wandeir Messias, muito obrigado pela sua presença, e com o secretário-geral da CUT, Jairo Nogueira. Muito obrigado pela sua presença, Jairo. E eu vou começar o debate com a CUT, porque a CUT tem a precedência, foi a primeira central sindical do país, 1983, né? Sim. Fundada em 1980. Na década de 1980. Pois bem, a CUT hoje tem uma posição muito crítica contra o ministro Joaquim Levy, contra essas questões que estão sendo colocadas aí do ajuste fiscal, que de várias maneiras atinge os trabalhadores. Mas a CUT apoia o governo Dilma mesmo assim? Deixar claro. E por quê? Sim. Apoia, a gente sabe. Por que apoia, mesmo com críticas? A gente apoia mesmo com crítica. Primeiro que a gente apoia a questão da democracia no Brasil, né? Teve uma eleição ano passado, o governo foi eleito, está aí eleito o governo, então a gente apoia a democracia e não apoiamos nenhum tipo de golpe à democracia brasileira. Mas as medidas tomadas pelo governo do início do ano para cá não têm sido, na nossa visão dos trabalhadores, as medidas que deveriam ter sido tomadas melhores para tentar resolver essa crise que está colocada aí, que é uma crise política e também uma crise econômica, né? E tem uma crise social colocada no Brasil também. A CUT é considerado um braço sindical do PT, mas não concorda, então, com essa etapa do governo Dilma. As pessoas tentam colocar isso dessa forma, de PT e CUT, mas principalmente porque os dois nasceram na mesma época, né? No mesmo período. E numa mesma fermentação, né? Na mesma fermentação, mas desde o início da CUT, desde quando ela foi fundada, sempre pregamos pela nossa independência. Então a gente não tem nenhum vínculo com nenhum partido político. Pode ter essa proximidade de ter sido criado junto, próximo ali, mas nós temos a nossa independência nesse sentido. Então a nossa defesa sempre é do trabalhador e de um projeto que atenda a classe trabalhadora, né? Temos sim uma proximidade com o partido, vários membros da central são filiados ao partido, mas isso não quer dizer que seja obrigatório a filiação ao partido ou estar ligado ao partido. Então nós temos a nossa independência no trato das questões políticas, tanto que estamos fazendo duras críticas aí ao Levy, duras críticas às medidas que foram lançadas no início do governo Dilma, e a gente acha que deveria ter outro caminho para ter solução para a crise colocada aí hoje no Brasil. Wandeir, colocando a força sindical no debate. A força sindical é ligada ao partido até novo no Brasil, Solidariedade. Paulinho, da Força Sindical, é um dos líderes do Solidariedade. Isso significa que a Força Sindical está contra o governo Dilma em sua totalidade? O Paulinho da Força Sindical, inclusive, é ligado a Aécio Neves, em defesa, inclusive, de Aécio Neves? Olha, Barroso, o que a gente tem que deixar claro, assim, a Força Sindical hoje, em sua unidade, no bojo político da Central, ela, né, se estabelece dentro da pluralidade partidária, né? O Solidariedade é um partido criado pelo presidente licenciado, Paulinho, né? Deputado e presidente deputado federal e ex-presidente, né, presidente licenciado da Força e presidente do Solidariedade Nacional. Mas não é o partido que predomina dentro da força sindical, né? Tem uma grande ala dentro da central que se aliou ao partido, filiou, né, defende as bandeiras do partido, principalmente, né, nas teses dentro do critério da oposição ao governo. Mas a nossa central ela tem uma pluralidade partidária muito forte. Nós temos muitos quadros dentro do PDT, PMDB, PSDB, né, e outros partidos que por aí vai dentro da central, dentro do próprio PT, né, vários companheiros. E essa pluralidade, ela deixa muito claro que vários companheiros, até mesmo de nível nacional, de instâncias estaduais da central, são favoráveis ou defendem o governo. E outros, né, são contra, estão na ala da oposição. Mas houve isso manifestações aqui em Belo Horizonte, eu vi lá
bandeiras, eu vi defesa lá da Força Sindical. Não, manifestações sim. contra o governo. Não, sim, é isso que eu te falo. A pluralidade da central dá essa margem. Ela não é uniforme. Ó, aqui nós somos só contra ou nós somos só a favor. Não, ela tem esses quadros que às vezes divergem internamente dentro da central. E essas divergências são bastante saudáveis, discutidas e acertadas dentro dos quadros, né, de gestão da central e que entendemos, né, e respeitamos essas diferenças entre nós. Então, isso sim, a força sindical ela não cria um critério único de bandeira política partidária ou até mesmo, né, de sindicalismo, tendo em vista a complexidade que é o país, né, e vários setores da economia, de representatividade dos próprios trabalhadores, assim, requer, né, nuances, né, alguns casos até muito específicos, que gera essa divergência interna, que para nós vemos ela como uma divergência saudável, né, de consenso. Né, e no final a gente acaba conduzindo isso tudo a um entendimento, né, e que é o que? Sempre prezando como é um processo de unidade, de construção com as demais central da bandeira trabalhista, da pauta trabalhista no Congresso, né, nas defesas aí nos estados junto aos governos, né, estaduais, das bandeiras também trabalhistas junto, né, com a classe operária. E isso na central a gente até então temos convivido muito bem com isso. Você diria, Jair, que a CUT, em relação ao PT, é mais uniforme do que a força sindical, que tem essa pluralidade? Eu diria que a CUT acaba sendo mais uniforme ao PT pela questão da história da criação da CUT. Né? Deixo claro aqui que não é um braço, não é uma corrente, né, do partido. Né? A CUT tem a sua independência, né? Não é obrigatório dentro da CUT estar afiliado a nenhum partido. Né? Então a gente tem a nossa história de independência, tem a nossa história de luta. Quem não é afiliado ao PT lá dentro não é olhado com desconfiança, não? Não tem nenhuma divergência quanto a isso. Né? Você não é obrigado a estar entrando na CUT. Tivemos a eleição agora da nossa central, aqui em Minas Gerais, um congresso com mais de 400 delegados. E não é critério para ser dirigente da CUT ser filiado ao partido. Como é que você está vendo o governo Dilma? Falando pela força sindical. O governo Dilma, falando pela força sindical hoje, a gente tenta, dentro de um processo de defesa, e até como o Jair disse aqui, pela democracia, né, que a gente vê que o processo de democracia no país ele é muito forte, né, está enraizado, né, em bases sedimentadas, consolidadas, né, não tem como se voltar atrás disso. Mas o que a gente vê dentro do governo Dilma hoje foi justamente isso, o enfraquecimento do governo, né? A falta de correspondências com as políticas estabelecidas, né? Que não tem o respaldo. Os cursos de campanha, que você diria? Talvez os custos de campanha e todo o conjunto, até mesmo a própria gestão, que hoje, pela plataforma que se criou, a estrutura de governo, principalmente com os novos ministérios, né? Que acarretou principalmente aos trabalhadores, né? Através aí de sangue e suor, assim, a conta se paga. Né? E com isso, com a imposição do governo para se criar o superávit primário, a receita fiscal, né, que se é necessário para esse momento, né, tem se cortado direitos, garantias e benefícios históricos dos trabalhadores, rasgado a CLT, rasgados garantias conquistadas há anos de lutas. Né? E isso com simplesmente uma medida... Você acha que rasga a CLT? A gente tem um problema sério aí com a proposta colocada. Não só quando a gente pensa governo, também nós temos que pensar o Congresso que está aí. Né? Nós temos uma Câmara de Deputados aí que, na visão dos trabalhadores, é a mais reacionária da história do Brasil. Então, quando o companheiro fala de rasgar a CLT, ele está falando também do que está proposto no Congresso Nacional, a questão da terceirização. Né? O PLC 30, que vem numa discussão aí de modernidade, né, do Mas você não acha trabalho. que tem a mão do governo nisso também, não? Sim, tem a mão do governo no sentido do que o companheiro colocou. O governo está um pouco enfraquecido nesse sentido, né? Mas você tem um Congresso também que está se aproveitando do momento. Né? O Congresso se aproveita do momento para poder colocar uma proposta como essa, por exemplo, de uma terceirização de uma forma tão agressiva ao mundo do trabalho. Nós vamos para o intervalo e voltamos com o debate daqui a pouco. Segue sendo política, debatendo a crise política e econômica e o sindicalismo. Vandeir, a força sindical tem várias representações no Congresso. PDT, o próprio Solidariedade,
PMDB, PSB, né? Você me disse Sim. também o PSB. Ele disse que é o congresso mais retrógrado da história do país. E você disse que a Constituição, a CLT, está sendo rasgada. Esses partidos que estão alojados na força sindical estão colaborando para rasgar a CLT também? Olha, para ilustrar isso melhor, isso tem nos deixado cada vez mais desguarnecido de debate político dentro do Congresso Nacional, tendo em vista o quê? Que nós, de uma representação de mais de 80 deputados, né, federais eleitos no penúltimo Congresso. O sindicalismo tinha 80 parlamentares, né? Que defendia as bandeiras dos trabalhadores. E nesse nós caímos o quê? Para menos da metade. E isso tem, além de abrir o espaço, né, para a ganância da especulação do capital, né, do capitalismo, né, e das pautas que estão lá, principalmente a pauta trabalhista, que uma delas, a principal, é a flexibilização, né, dos direitos trabalhistas, que é uma demanda antiga, né, e isso foi combatido com a resistência dos trabalhadores, governos a governos, desde Fernando Henrique, Sarney, agora, né, tivemos uma pausa com isso no governo Lula, mas nesse segundo mandato da presidenta Dilma, isso deixou uma arena aberta, né, e com isso os trabalhadores estão sendo o quê? Massacrados. Né? Por mais que a gente tenha... Terreno aberto ao massacre. Isso, por mais que a gente tenha representantes em diversas agremiações partidárias, mas sempre seremos votos vencidos, porque tendo em vista o posicionamento do Congresso, que está alinhado às suas tendências, ou a bancada ruralista, a bancada empresarial, a bancada mediatística, e por aí vai. Várias segmentações que são bem mais fortes do que as nossas. Né? E por mais que a gente tenta entender, mas esse é o Congresso mais conservador da história desse país, desde a República, esse é o Congresso mais conservador, né? Que nada que se passou e debateu ali, passou ileso a discussão em qualquer momento sobre os temas trabalhistas, principalmente, né? E o que mais fere, e às vezes a gente já tem até algumas ADINs aí, ações diretas de inconstitucionalidade de alguns temas, né, que são consagrados, né? Que além de estar na CLT, são, né, artigos de Constituição, coisas consolidadas. E a terceirização, hoje é o calo, né, o calcanhar de Aquiles para todos os trabalhadores. Tinha-se uma discussão em resolver a questão da terceirização para aqueles setores que já estavam acontecendo, até a atividade meio. Né? E por isso demonstra, né, a fragilidade de nossos representantes e a falta de impulso do governo, que no Congresso, no projeto apresentado no C30, estendeu-se até a atividade fim. Né, isso sacramentando todos os direitos e todas as garantias trabalhistas. Então, esse projeto ele não pode prosperar porque é o fim da relação trabalhista. Mas, Jairo, vários desses projetos que ele está falando, ou talvez a maioria, tem um apoio velado ou aberto do governo federal, o governo Dilma, que é o governo PT. A gente pega, por exemplo, a questão da própria terceirização. O próprio governo e o próprio PT votou contra o projeto de terceirização. O governo já anunciou que vai vetar esse projeto. Né? Mas o que pega, que eu acho que é o principal... Mas a flexibilização foi uma ação direta do governo, por meio do ministro Joaquim Levy. Sim, que a gente é totalmente contra a política do Joaquim Levy. Estreitando as margens do seguro-desemprego, as pensões, houve um grande baque às pensões. Sim, das duas medidas provisórias lançadas, né? A 664 e a 65, que a gente também foi contrário a essas duas medidas e contrário também à política fiscal que o Levy está colocando. Que ele vem no mesmo projeto, que não mudou muita coisa. Mesmo da década de 80, 90, quando vem a crise, o que eles pensam? Né? Como que eu tiro direitos dos trabalhadores, como eu diminuo a questão da folha, mas nunca se pensa em outras questões. Ninguém falou, por exemplo, em taxar as grandes fortunas. Ninguém falou sobre isso. Ninguém falou, por exemplo, em taxar... Você tem impostos aí que não são cobrados de iates, de helicópteros, né? Como o IPVA que é cobrado da classe trabalhadora. Ninguém falou em taxar, por exemplo, aqui o minério em Minas Gerais. Hoje o trabalhador paga 43% de imposto na conta de luz, imposto estadual, enquanto as mineradoras não pagam nem 1% de imposto. Então, assim, a taxação está muito em cima da classe trabalhadora. Nesse sentido, a gente é totalmente contrário. Acho que está tendo um erro aí nesse sentido. Mas tem um problema no modelo político brasileiro. Se a gente não pensar numa reforma política, não vai resolver a nossa situação. O que o companheiro coloca é verdade. Você tem uma diminuição drástica na questão da classe trabalhadora de representação. E por que teve essa queda tão grande da representação dos trabalhadores? Hoje, para se eleger um deputado federal, você gasta 15 milhões de reais. Sim. As grandes empresas investem
nesses políticos e qual o retorno que ele vai dar? Ele vai dar um retorno para a classe trabalhadora ou para aquela empresa que apoiou ele? E nesse sentido vem essas reformas trabalhistas que estão sendo colocadas, e como ele levantou bem, a questão da terceirização é muito sério para nós trabalhadores. Os setores onde tem terceirização histórica no Brasil, como por exemplo aqui em Minas Gerais, que é a CEMIG, que é o meu setor. Você já foi presidente dos sindicatos eletricitários? Já fui presidente dos sindicatos eletricitários, né? Sou funcionário da CEMIG há 27 anos, ainda sou funcionário da empresa. Desde que teve esse processo de terceirização dessa forma tão agressiva aqui em Minas Gerais na CEMIG, a gente teve uma piora da qualidade do serviço prestado pela empresa, então falar que a terceirização vai melhorar o serviço não melhorou. Tivemos uma queda da relação trabalhista dentro da empresa. Né? Hoje na CEMIG, infelizmente, morre um trabalhador a cada 45 dias, prestando serviço para a empresa, na sua grande maioria terceirizados, que não tem o mesmo treinamento do trabalhador próprio. Então, esse tipo de modelo que o empresariado quer trazer para o trabalhador brasileiro, quando fala que vai se regular a terceirização, não tem como regular a terceirização. A terceirização por si só, ela desregula, né? Ela precariza, então não tem como regularizar isso, né? Não tem como fazer isso. Então essa história de terceirização para tentar o Brasil ficar mais competitivo numa crise, isso não existe. E tem que se pensar essa crise para quem quer também essa crise, né? Nós temos setores aí que estão ganhando muito dinheiro com essa crise. Né? Você diria quais setores? O setor rentista, os bancos estão ganhando muito dinheiro, as grandes empresas estão ganhando muito dinheiro com essa crise. Né? Toda essa crise política colocada em cima da Petrobras, isso vai ter um reflexo. Né? Você diminui o valor da empresa, você diminui a capacidade, talvez, do brasileiro comandar aquela empresa e passa para o setor privado, com um pré-sal aí que são quantos bilhões de barris de petróleo. Mas houve um processo de corrupção notório, né, na Petrobras. A corrupção acho que nós temos que apurar mesmo, tem que prender quem fez a corrupção, não só na Petrobras, em todas as empresas do Brasil, estatais, aqui em Minas Gerais, nas empresas tem que se apurar também se houve corrupção. Onde houver corrupção tem que prender. Você tem que fazer o apoia processo. A prisão do José Dirceu? Se ele for culpado pelo que está sendo acusado, sim. Agora tem que ver como é que foi esse processo da prisão dele, que outras pessoas foram delatadas e não aconteceu nada, né? Então, precisamos ver se está sendo correto nesse sentido. Se ele foi culpado pelo que está sendo acusado, tem que ser preso. Agora, não se pode destruir uma empresa. Não se pode destruir uma empresa do potencial de uma Petrobras, do que ela representa para o Brasil, do que representa o pré-sal, numa disputa política, para depois passar para o setor privado, como é a proposta que o Serra fez no Senado. Do Brasil perder a questão do explorador único do pré-sal, no momento que o pré-sal vai ser a grande economia para o Brasil, e fala-se investir 10% do que está no pré-sal em educação e 10% em saúde. Então o que nós vamos perder enquanto povo brasileiro? Numa crise política, numa crise econômica, onde você destrói uma empresa como a Petrobras, passa para o setor privado, para daqui a uns 20 anos nós vamos estar aqui debatendo qual foi o prejuízo para a sociedade brasileira de ter deixado que isso acontecesse. Então, a gente, enquanto trabalhador, enquanto as pessoas que nos assistem agora, tem que ficar atento a isso, né? Porque há uma pressão na cabeça das pessoas, crise, crise, crise. O tempo todo que você abre um jornal, que você liga a televisão, qualquer momento, crise, 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 as pessoas começam a ter aquilo dali para si, como tem uma crise muito grande acontecendo mesmo. Há uma crise, mas a gente precisa tomar cuidado para que o brasileiro não perca mais com essa crise que ele está perdendo agora. A força sindical, nessa questão da corrupção, do chamado petrolão, né, nesse escândalo mega na Petrobras, como é que a força sindical está vendo isso? Acha que isso nasceu com o PT, pelo PT? Como é que vocês veem isso? Olha, a nossa visão, assim, até o entendimento, não só de como central, mas também de como cidadão, né, e como formadores de opinião, assim, a gente tem que avaliar isso bem a fundo, né, porque eu acho assim, que a questão da corrupção no Brasil, ela não é de hoje, já é uma coisa que vem de antes, né. Mas hoje, com o problema, né, até mesmo do enfraquecimento do governo, uma série de coisas que foi acontecendo e o excesso de liberdade que talvez foi dado, né, até mesmo pela gestão dessas empresas, né, levou a esse interesse, porque é um interesse muito grande dos atores que estão por trás disso, né, que é os operadores, principalmente as grandes empresas, né, que querem explorar, né, o capital, né, nacional, né, e as riquezas. E o petróleo é muito visado no mundo inteiro. Né? Sem dúvida. Muito visado no mundo inteiro. Causas de guerras, né? De massacres aí de pessoas que
Pelo menos nos próximos 50 anos ainda vai ter um peso ainda muito vai grande. ter um peso muito grande na É balança que comercial, analisa, no né? PIB mundial, né? Sim. É mais valioso do que ouro, né? Então eu vejo assim que o petróleo sempre vai ser isso. E a Petrobras, por ser uma das maiores, né, e mais estruturadas empresas, né, do segmento no mundo, né, é muito visada com isso, principalmente pelo capital estrangeiro. Mas nós vemos o seguinte, que a forma de corrupção é condenável, seja ela na Petrobras, como já teve o Mensalão, como já tem outros aí, que é BNDES, que vem os fundos de pensão, né? Como já aconteceu em governos anteriores, né? Como acontece Então, em essa vários corrupção da Petrobras não seria algo assim da leva do PT, da larva do PT, não? Da larva Olha, do eu PT, acredito sim, eu acredito que sim. A nossa visão é de que a questão da corrupção que atingiu a Petrobras e outros órgãos do governo, como já atingiu os próprios Correios, quando começou as primeiras denúncias do Mensalão, isso foi um aperfeiçoamento, um aprofundamento da corrupção que já existia, que vinha se arrastando. Talvez ela era mais discreta nos governos anteriores, né? Ela era, de certa forma, blindada. Ou talvez não era investigada, né? Ou talvez não era investigada. Mas, assim, com essa facilidade... blindado ou não investigado? É diferente, né? Acho que as duas coisas. Poderia acontecer as duas coisas, né? Mas, assim, a corrupção, em todos os sentidos, ela tem que ser condenada, né? E acho que os culpados, assim, não podem fazer meia-culpa. E não compete nem a Força, nem a Solidariedade, nem o PT, nem a CUT querer passar a mão na cabeça e defender, né, os culpados pela operação criminosa, né? Porque isso tirou o quê? Muitos sonhos, muitas vidas, né? Muita estrutura na questão da saúde, da educação, principalmente. Os né? partidos que você descreveu, que têm proximidade com a força sindical, existem vários Sim. denunciados. Sim, né? vários denunciados, vários citados, né? Os quais a gente nem sequer façamos referência e não são pessoas que a gente tem que observar na política muito isso, né? Porque por mais que a pessoa tenha uma ligação com a central, com o partido que talvez está próximo da central, mas hoje dentro dos partidos, com essa fragilidade política que o país vê, né, e com essas reformas cada vez mais frustradas da reforma política, nós temos na política brasileira hoje, isso é claro, que muitos aproveitadores, muitas pessoas que hoje ficam trocando de partido em partido para ver onde ele se dá bem, onde ele tem uma oportunidade de se reeleger, de se cacifar como, né, uma certa liderança ali no partido, seja no governo, seja no Congresso, seja no Ministério, seja no governo estadual. E esses aproveitadores não usam também as centrais sindicais, os sindicatos, para se classificar? Sim, com certeza. São utilizados de formas erradas, de formas equivocadas. Às vezes está ali tomando um cafezinho com o presidente, com o diretor, um tapinha nas costas, é meu amigo aqui, meu amigo para lá, mas nós sabemos que essas pessoas estão com outras intenções. Então a gente tem que começar a cortar na própria pele. A gente tem que começar, se é provado o próprio veneno, para a gente começar realmente a fazer uma reforma política verdadeira. E a nossa visão hoje que nós temos dentro da Central, assim, que a reforma política, quando ela for debatida pelos principais interessados, que é o Congresso Nacional, deputado e senador, nunca teremos uma reforma política que a sociedade almeja. Interessante isso que você está falando, cortar na própria pele, cortar na própria carne, né? Sim. Uma das debates, está até anunciando aí que o tempo desse bloco esgotou, mas eu vou mais um pouquinho, porque ele falou uma coisa interessante. Tem isso do imposto sindical obrigatório, né? Seria uma maneira de cortar na própria carne, mas as centrais sindicais nunca aceitam isso. Acabar com esse imposto obrigatório. É uma divergência. Queria opinião suas, assim, de uma maneira pontual. A CUT sempre foi contra o imposto sindical. Nós sempre favoráveis a acabar o imposto sindical. Ele está aí, mas a forma de a gente usar o imposto sindical é diferente. Ele não entra na vida financeira ali da central. Né? A gente usa ele para outros fins, como formação dos quadros e tudo mais. Somos totalmente contra o imposto sindical. Achamos que deveríamos ter um outro modelo, que o trabalhador lá na base tivesse a opção. Autônomo. O trabalhador na base tivesse a opção de ele decidir de que forma ele vai ajudar o seu sindicato a funcionar, a sua central a funcionar, e não o imposto, que o próprio nome já diz que é imposto, né? A pessoa ali não tem opção de E a força, como é que analisa isso? Olha, a nossa visão, né, da central é o seguinte, a questão das arrecadações sindicais hoje, assim, nós entendemos que às vezes em algumas entidades existe até um exagero, porque se institui além do imposto sindical mais 2, mais 3 taxas adicionais. Isso nós condenamos, né?
Mas nós entendemos ainda, até pela cultura e a falta de conscientização do trabalhador brasileiro no que se tange à questão da representatividade e o representado, né? Porque assim, nós vemos assim, às vezes a questão do imposto, por ser uma questão via governo, não pegaria bem, porque se põe qualquer governo que esteja lá, põe que o movimento sindical sempre esteve atrelado àquele governo. E não é essa a realidade. A realidade sim, é que é um governo que é um recurso que vem dos trabalhadores, que deve ser aplicado, né, principalmente nas questões sociais, né, revertido isso nas questões sociais para o trabalhador, principalmente na parte de formação, de qualificação. Né? A força é a favor da manutenção, né? Olha, não é que nós somos a favor da manutenção. Acho que nós temos que discutir uma forma alternativa que dê respaldo. Acho que nós somos a favor da manutenção desde que as entidades se comprometam a reverter parte disso que é arrecadado para a questão de formação também do trabalhador, de qualificação do trabalhador, de discutir a questão social do trabalhador. Né? E assim, as entidades têm que sobreviver. Mas pregamos isso, acho que a adesão tem que ser uma mudança cultural. Tem que ser por vontade do representado, mas isso está distante da gente ainda construir isso. Mas precisa-se de começar, né, como já tem vários projetos dentro do Congresso, que se discute a questão do imposto único, da tarifa única, acabar com isso. Hoje muitas entidades sofrem aí, né, com ataques do Ministério Público, né, na formatação de taxas, proibindo cláusulas de convenções, de acordos coletivos com taxas adicionais, né? E como nós temos aí o enunciado 119, que proíbe, né, taxa negocial, taxa confederativa, né? Então, em síntese, o corte na carne ficaria para frente. Ficaria talvez para frente, mas tem já, essa semana passada mesmo, foi criada uma discussão dentro da Câmara para discutir, né, uma forma de custeio sindical. Sem dúvida. Nós vamos para um breve intervalo e Cena Política volta daqui a pouco, debatendo a crise e o sindicalismo. Retorna a Cena Política debatendo a crise política e econômica e o sindicalismo, com presença do presidente da Força Sindical em Minas, Wandeir Messias, e do secretário-geral da CUT no Estado, Jairo Nogueira. Wandeir, começando por você. Você diz que aqui em Minas, você me falou que o debate aqui sindical é mais ameno. Não existe assim um atropelo entre as centrais sindicais, um embate mais forte. Mas você, pessoalmente, a maioria da força sindical, é pelo impeachment da presidente Dilma ou pela renúncia da presidente Dilma? Olha, essa discussão que nós fazemos em Minas pelas centrais, no debate sindical... Como é que é o bojo dessa discussão? Ele é uma coisa assim, muito até mesmo unitária, né, no sentido que a gente está sempre discutindo, sempre dialogando. Nós temos as reuniões periódicas das centrais, que acontecem 1 a 2 vezes por mês. Então a gente assim, não acumula o que discutir, o que debater. Né? E quando há... O debate é aceso? O debate ele é constante. Né? A gente não deixa a coisa nem arrefecer e nem se... Né, ferver muito, né? Nós vamos logo no foco, tentando buscar mecanismos, alternativas, né, que possa nos alinhar a um objetivo comum das centrais, né? E em Minas a gente tem um diferencial, né, talvez que a gente discute muito os problemas o quê? Na base, né? Talvez ora junto com os trabalhadores, ora junto com seus representantes, junto, né, aqui na Assembleia Legislativa, e a base com os da próprios força, deputados. O que Olha, a nossa base é aquilo que eu te falo, dentro do projeto plural, né, e por influências até mesmo, né, dos representantes partidários, que são muito, né, acaba que a gente tem várias divergências. Então nós temos uma ala que às vezes defende o impeachment, outra não, né, outra defende esse projeto da democracia, do fortalecimento da democracia, né, e cada vez mais aperfeiçoar isso. Mas nós temos uma ala... Mas a ala dominante qual que é? A ala dominante hoje, eu te disse assim, que nós somos bem divididos, mas a ala dominante hoje é uma que defende esse projeto da democracia plena, né? Mas nós temos uma ala bastante significante também hoje que defende o impeachment, né? Que acompanha aí as diretrizes da oposição, que é o Solidariedade, o PSDB, né? Nós temos um braço muito forte dentro do PSDB sindical aqui em Minas Gerais, né? Que é representado por um dos ex-presidentes da Força Minas aqui, né? E isso tem construído, né, uma corrente, né,
pelo menos que se discute esse caminho. Mas você diz que a ala dominante é contra o pedido de impeachment? Olha, tem um domínio muito forte, não que é contra, que defende a democracia, né, e assim, que a gente tem que aceitar os resultados, né, de cada processo eleitoral. Não queremos politizar muito a questão do impeachment. O impeachment para nós só terá fundamento se realmente houver algum argumento jurídico, alguma contrariedade à legislação, né, que foi de uma fraude na eleição, que foi de uso da máquina, de recursos do Estado, do governo, né, que se beneficiou, né, a candidata que era a presidenta naquele momento. Aí eu acho assim, que é uma questão de avaliação mais técnica, jurídica, né? E se isso acontecer, porque hoje o impeachment ele tem várias teses ali que se discute o impeachment. Não só os resultados das urnas, mas tem as questões políticas, as questões jurídicas também, que dá abertura para muitos juristas aí, para muitas análises técnicas, que poderia estar se encaminhando para o impeachment. Você acha que essa tese hoje está perdendo força? Olha, eu acredito que perder força, não, porque basta qualquer deslize do governo que acende, né, o clamor social, o clamor popular, né? E a cada investida do governo em cima dos direitos dos trabalhadores, da sociedade em si, como é a questão, né, hoje que é muito predatória, a questão tributária, de fazer receita, de fazer caixa, como já se anunciou, essa semana foi muito debatida a questão da volta da CPMF, por exemplo. Acho que isso gera um caos social e uma grande resistência para o governo nesse momento. É um momento totalmente equivocado para pôr em tese, em debate, uma discussão de retorno da CPMF. Porque isso não atinge só, né? Que já foi derrubado. Já foi derrubado. Né? Parece que foi uma espécie de balão de ensaio, ou então aquele bode na sala, né? Então, coloca-se um bode na sala para... Então, todo momento que vem uma discussão dessa, eu acho que isso é cada vez mais negativo para o governo. E isso acende mais o quê? O clamor social, né? E isso, o clamor social não é das baixas classes. Pega as baixas classes, mas pega a grande parte também, que é os dominadores aí, né? Que é os empresariados, que é as classes dominantes, principalmente. Ô, Jairo, e o ACUT, né? A CUT teria uma posição unânime, ampla, entre seus filiados e tudo mais, contra esse pedido de impeachment da presidente? Eu até agora não consegui ver qual a motivação do impeachment da presidente. Sim, mas assim, em termos da... Somos totalmente contra. O que eu falei aqui no início, nós somos a favor da democracia. Democracia, às vezes é difícil conviver com a democracia, né? Porque quem perdeu, às vezes, não consegue conviver. Aqui em Minas, por exemplo, nós sempre fomos contra o projeto neoliberal em Minas Gerais. Passamos aí 12, 16 anos batendo contra. De repente vem um novo projeto e ganha em Minas Gerais. Durante o período que a gente era contra e perdia, nunca pedimos impeachment do Aécio, nem da Anastasia, e podia ter até motivo para isso. Né? Que entregaram o Estado de Minas Gerais quebrado para o atual governo, com problema em todas as suas empresas, com problema na saúde, na educação. Mas sempre soubemos voltar, repensar a nossa estratégia para depois tentar ganhar as próximas eleições, né? No caso, para mudar o projeto colocado, porque o projeto neoliberal não é o nosso. Você acha que é diferente, então, de se opor ou de tentar melar o jogo eleitoral? Sim, se opor é diferente do que está acontecendo agora, né? O sentimento que passa para a gente é que ainda não aceitou a derrota, né, do que aconteceu no processo da eleição de 2014. Você vê assim? Olha, com algumas ressalvas, porque o que a gente analisa, principalmente hoje... Coloca essas ressalvas, são importantes. Principalmente, sim, acho que a última campanha, ela foi muito, né, sedimentada em projetos que até hoje não se deu resultado, né, principalmente pela presidenta Dilma, né? E hoje, assim, né, com muito respeito, assim, a gente vê ela assim, muito enfraquecida, porque assumiu um governo, fez muitas promessas durante a campanha, e nós vemos hoje tudo aquilo que ela prometeu e que ela discutiu e debateu com várias, né, entidades, com vários fatores aí, atores sociais aí, né, foi assim, dentro do projeto de governo, da proposta, assim, ela não cumpriu, né, ela não cumpriu, muito pelo contrário, ela fez o contrário daquilo que ela se falava em campanha, né, e isso leva a um descrédito, né, geral, e principalmente do eleitorado, que apostou naquilo, né. E realmente, em Minas Gerais, um estado que ela foi, né, vitoriosa, venceu o principal candidato, que era a base de voto do adversário dela, né.
deveria ter saído muito bem, poderia ter assumido o governo, né, e feito um papel diferenciado que ela tem feito até hoje. Então, esse enfraquecimento do governo, né, e essa ausência do Estado, principalmente na vida da sociedade, do cidadão, é que tem levado, né, a uma perca de direcionamento, até mesmo de conhecimento, de definições, né, políticas, de conhecimento de linhas gerais aí, de condução, né, em como conduzir, em quem acreditar, em como discutir, porque se a gente analisar hoje de forma geral, né, hoje quem dita as regras dentro do governo é o PMDB. É o PMDB. Porque ganhou a presidência da Câmara, a presidência do Senado, os principais ministérios ali, tem articulação política. O PMDB sempre já foi um coadjuvante, o PMDB sempre teve presente, poder, sempre. Mas assumir e mandar... Eu discordo um pouco do companheiro nesse sentido do PMDB. Eu sinto que o governo tem várias tentativas, às vezes algumas equivocadas, de tentar superar essa crise que está aí colocada, né? Mas não vejo o PMDB pode estar tentando, mas não vejo como grande articulador nesse momento do governo. Há uma questão de conjuntura que foi colocada. Quem esperava uma conjuntura dessa 6 meses para trás, né? O Temer não trabalha para o presidente sair e ele assumir, não? Eu não consigo ver dessa forma. Se trabalha, a presidente tem que tomar cuidado. Às vezes muda o seu vice. Mas eu não vejo dessa forma como o Temer... Dormindo com o inimigo? Dormindo com o inimigo. Não vejo dessa forma, não. Vejo até que ele, em alguns momentos, ele tem sido muito solidário à presidenta. Eu vejo grande problema com o Eduardo Cunha, que se acha um imperador do Brasil, né? Tem feito várias coisas aí. Esse é um notório inimigo do governo. Contrário à classe trabalhadora. Então, em vez eu no meu entendimento, no entendimento da CUT, em vez do trabalhador, que e deixar claro que não é quem votou na Dilma que está indo pedir o impeachment dela, é quem não votou nela que está indo para a rua. A gente vê as manifestações, quem está batendo panela, quem está pedindo impeachment na rua não é a periferia das cidades, é a Zona Sul que está pedindo isso. Então é quem não votou... Entre os trabalhadores não tem quem defenda, não? Entre os trabalhadores há uma divergência do plano que está colocado. É lógico que houve muita promessa, inclusive retirar direito, nós somos contra, nós estamos brigando para que mude-se isso. Mas não vai ser o impeachment da Dilma que vai resolver isso. Se a Dilma sair, vai tender a piorar e muito para a gente, para nós trabalhadores. Então é tentar melhorar esse governo que está aí, que ele chegue até o final e que na próxima eleição o povo brasileiro decida o que ele quer. Não pode ser através de um golpe, como está sendo tentado colocar aí para o povo brasileiro. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo. Cena Política continua daqui a pouco, debatendo a crise e o sindicalismo. Segue Cena Política, debatendo nesse último bloco sindicalismo e a crise política e econômica no país. Jair, começando com você, a CPMF, que foi esse bode na sala, esse tiro no escuro aí que o governo deu, mas não deu certo, caiu. Mas agora o governo manda para o Congresso o orçamento para 2016 com um déficit de 30 bilhões e 500 milhões de reais. Isso pode, inclusive, colocar em risco esse grau de investimento. Essas empresas, essas agências de investimento estrangeiras derrubariam o grau do Brasil. Você acha que foi uma posição correta? Teve um jogo político nisso aí, né, da questão... A CPMF, eles estavam falando uma arrecadação de 80 bilhões, né? 80 bilhões. Seria 0,38% em cada cheque, né? Cada emissão bancária. Cada emissão, bancária. Exatamente. Eu concordo que o Brasil tem uma questão tributária muito alta, e não estou aqui defendendo a CPMF, eu acho que não deveria ter mais imposto no Brasil, mas para quem ganha salário mínimo, 0,38 dá quanto? Então, tinha que se pensar numa forma de acabar com esse déficit, mas eu acho que o governo deveria, eu não concordo com o ajuste fiscal que está aí colocado, eu acho que o governo teria outras fontes para arrecadar mais, que não só penalizar o trabalhador, né? Já dei o exemplo aqui das grandes fortunas, a questão da herança, você tem vários setores... Tinha de procurar essas outras saídas. Outras saídas. A classe trabalhadora, durante todo esse período de crise que o capital tirar lá do andar de cima. Tirar do andar de cima. Nós já doamos muito, nós já ajudamos demais nas crises passadas aqui no Brasil. Já ajudamos demais a classe trabalhadora. Agora chega, não vamos mexer mais com a classe trabalhadora. Dá para mexer com outros setores da sociedade que poderiam contribuir mais para ajudar a passar por essa crise. Não a classe trabalhadora, como está sendo colocado.
Ô, Jair, ficou uma pergunta para trás que eu agora estou lembrando de fazer, depois eu quero ouvir sua opinião sobre essa questão do orçamento. O presidente da CUT da Bahia, salvo engano, disse nessa questão do impeachment que se começarem a falar impeachment, ele pode pegar em armas. Você acha que a CUT pega em armas se houver essa... Tem que ver bem, eu vi a fala dele, na verdade foi o presidente da CUT Nacional, mas ele não está falando em armas. Quando ele fala em armas, ele não fala em pegar no da Bahia revólver. lá falou em armas. Não fala que está pegando. As armas que os trabalhadores têm para poder fazer a luta. Então o sentido é figurativo de pegar em armas. Né? Quando você fala em exército da classe trabalhadora, você está falando é o que o companheiro... Não é no fuzil, não. O companheiro falou, é da nossa base. É ir lá conversar com o trabalhador, ver que tipo de estrutura o trabalhador tem para poder lutar contra essa crise que está aí, para que não venha mais penar os trabalhadores. Por exemplo, os companheiros saíram agora, tanto da CUT quanto da Força Sindical, de uma negociação com a FIENG sobre o setor metalúrgico, que a proposta é vergonhosa. É vergonhosa. Então, nós vamos permitir que no momento desse eles tirem do trabalhador, que a gente lutou para conquistar durante tantos anos, como veio, por exemplo, a questão da tentativa de terceirização no Brasil. Então, quando se fala em armas e em exército, é nesse sentido, que os trabalhadores têm que usar o que ele tem para usar de informação, de conversa, do seu posicionamento, da sua mobilização, para tentar não perder mais nessa crise, como perdemos nas últimas. Quando aí esse orçamento no vermelho, esse papagaião de 30 bilhões e 500 milhões de reais? Olha, o que a gente vê é Isso aí atinge o trabalhador? Que esse ajuste fiscal que o governo tenta implementar, ele mais nada é uma covardia. É uma maldade após a outra em cima dos trabalhadores e da classe, né, sociais menos favorecidas. Por quê? Atinge os aposentados com a questão do fator previdenciário e com a redução de ganhos na questão dos reajustes dos ganhos, que não acompanha nem sequer a política do salário mínimo, que foi vetada pela presidenta Dilma recentemente. Né? Fazer ajuste fiscal, né, em cima de questões básicas, né, é muito difícil para o trabalhador absorver isso, porque igual o companheiro já disse aqui, nós já pagamos por quantas crises, nós já construímos e reconstruímos esse país por quantas vezes, né? E por aí nós precisamos de reavaliar. Aí não só a questão hoje, e todo o cenário do governo ali tem um aparato assim, para defender o quê? Os grandes capitais, principalmente o sistema financeiro. Você não vê hora nenhuma falar em tributação, né, nas grandes fortunas, na arrecadação. Que a gente é o que ele estava falando no andar de cima. Para você ter ideia, em abril de 2014 nós tínhamos uma Selic de 7,25. Hoje ela está em 14,5%, 100%. Sim. E amanhã 14, deve 25, ter mais um upgrade aí de mais pontos. Então, isso está bom para quem? É para quem tem grande volume de movimentação, e principalmente o sistema capitalista vinculado ao sistema financeiro, né, mundial. E as grandes multinacionais, nós tivemos aí políticas adotadas pelo governo, até em resistência à crise em períodos atrás, assim, que foi a questão da redução da taxa tributária, assim, a redução do IPI para o setor automobilístico, para a linha branca de setores eletrodomésticos, né, a redução da folha de pagamento, que foi redução zero, bem dizer, de tributos, encargos para vários setores. Isso gerou o quê? Não houve convergência disso, conversão disso em política social pelas empresas e gerou lucro para os caixas das empresas, em cima do trabalho e das políticas governamentais, que são equivocadas. É isso que eu falo, que o equívoco do governo, às vezes, frustra a população, é isso, que adota as políticas, medidas que talvez poderiam ajudar a sanar ou resolver os problemas da crise, mas eles é utilizado de formas subterfúgias e são convertidos, né, pelo capital em margem de lucros. E isso nós não concordamos, porque demonstra a fraqueza do governo. Porque às vezes de debater, discutir com os trabalhadores, né, ou às vezes em paralelo ali, ou em conjunto com os empresariados, não, discute uma política para sacrificar um em detrimento da sobrevivência do outro, que em nada contribui para a sociedade. O Vanderlei, ele, quando eu estava falando, uma outra pergunta, ele fez uma avaliação do atual governo. Você disse que o outro governo jogou com bandeiras contrárias, né? Foi o que você disse, né? O governo, o período tucano, né? De 12 anos. E você, essa troca de governo aqui, só para pegar a sua opinião também, aqui em Minas, você acha que ficou na mesma, melhorou? Olha, em Minas Gerais, nós temos que avaliar... Se você quiser intervir, você também deve. Nós temos que avaliar, assim, não é um cenário muito diferente, não. Tendo em vista as dificuldades do Estado, porque até geográfica, um dos maiores estados do país, né, um número muito grande de municípios, uma população bastante significante, né, aí, sim.
Mas, assim, não foi muito diferente. Eu acho que foi o atual governo assumiu até em condições melhores, porque nós lemos muito bem quando o Aécio assumiu, não defendendo o PSDB, defendendo o Aécio. Mas quando ele assumiu, após Itamar Franco, o país estava saindo o quê? De uma moratória, né? Junto ao governo federal, um Estado realmente quebrado, endividado, né? Nós não tínhamos nem estrada. O Itamar que fez a moratória, né? O Estado, nós não tínhamos nem estrada para transitar. Isso era um caos. E várias outras empresas aí realmente, né, quebradas. Houve um saneamento. Eu acho o seguinte, que não falando aí que ficou melhor, mas assim, que o atual governo tem condição de fazer, de superar todas essas divergências, todos esses problemas, pontos polêmicos, que é de discutir. Eu acho assim, que o atual governo, eu acho assim, que tem que fazer mais assim, sair um pouco da questão da política e fazer uma gestão de governo que a sociedade mineira espera. Que eu acho que tem uma condição muito propícia para isso e tem o apoio da sociedade. Só para acabar, que está me avisando aí que o tempo acabou. Ele está falando que o choque de gestão foi bom, foi? Mas tem de ser uma forma pontual. Eu que sou do setor elétrico, eu nunca ouvi falar que choque é bom, sabe? Então, o que a gente viu aqui do governo do Estado de Minas, nesses 12 anos, quem é principalmente funcionário público do Estado, é que eles quebraram o nosso Estado, acabaram com o nosso Estado. Muito bem, Cena Política, BH News agradece, Vandeir e Jairo. Obrigado. Muito obrigado, eu já agradeci, mas sempre agradecer Obrigado. É bom até a mais, né? Sim. E agradece principalmente quem acompanha a Cena Política, que volta na próxima semana com um novo debate. Até lá.